Acelera Aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, o podcast do Acelera Aí, o podcast que a gente vem numa sequência de conteúdos incríveis com os nossos artistas, com grandes empreendedores, que gera muito conteúdo. A gente tem a missão aqui de compartilhar o que pode mudar a vida do teu negócio, o que pode fazer com que o teu negócio acelere o crescimento. E hoje o episódio é extremamente gratificante para mim. Eu preciso registrar isso antes de apresentar ele. A gente teve dois grandes movimentos na história do Acelera Aí. Quando a gente lançou, Rodrigo Faro é sócio do nosso projeto, foi o primeiro grande artista a acreditar. E a gente veio ali numa trilha, Jojo Todinho na sequência, e a gente veio ali no ritmo de crescimento. E aí teve um segundo grande marco depois do Rodrigo Faro, que foi a chegada dele, que eu nunca tive a chance de falar isso ao vivo aqui. Mudou a história do Acelera Aí para sempre. E a gente foi para um outro patamar depois da chegada dele, Cauã Raymond. Que honra. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Obrigado, Alan. Meu amigo e sócio hoje. Eu posso ter a honra de te tratar como amigo e como sócio. Você é sócio da plataforma, você também acreditou no nosso projeto antes dele ter estourado, né? É muito fácil acreditar hoje, né, Cauã? Sim, hoje é fácil, né? A gente também não pode esquecer o Luciano Ribeiro, né? Que Sim, trabalha comigo. Eu ia acabar de falar dele. Tá ali, ó. Tá aqui na retaguarda. Tá vendo, né, Lu? Tá vendo, E eu preciso fazer um registro também pro Lu. O Lu dos empresários, que teve conversa comigo, foi o que entendeu mais rápido a proposta de valor do projeto. Muito rápido, eu fiquei super em dúvida e ele inclusive, tirou dúvidas rápido e falou, te elogiava constantemente do quanto você estava sendo visionário numa coisa que ninguém estava fazendo. Então, louros pro Luciano. Eu já falei pro meu time, o Lu tá convidado pra gente fazer um especial, um episódio do Fala Aí contigo, tá, Lu? Vai ter boas histórias pra gente contar dessa iniciativa. E o Luciano também sempre foi empreendedor na carreira dele, né? Sempre, sempre. Editor da Carbono, trabalhou na Condé Nast, com a Vogue, GQ, Glamour. Eu vou seguir aqui com a tua apresentação, meu amigo. E eu não tinha noção de quanta coisa tu já fez. Além de ator, além de criador, além de produtor, você entra numa fase agora de roteirista, meu amigo. Mata-mata no Globoplay. Eu já quero começar o nosso papo puxando esse gancho, né? Você tem uma carreira extremamente consolidada como ator. Sim. E agora você vai dar um passo à frente como roteirista. Como que foi esse teu insight? Como é que está sendo esse desafio para você hoje? Na verdade, eu sou criador do mata-mata, né? Roteirista, eu não sou. Eu fico dentro da sala de roteiro e tenho insight. Como quando você está numa reunião, às vezes, com seus diretores, com o seu time, e você está ouvindo todo mundo e, de repente, fala assim, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos levar a história para esse lugar. Então, o nosso roteirista mesmo é o Thiago Dottori. A gente tem o Lucas Paraíso também, que faz a supervisão do texto. Eu tenho um time de primeiro. O Lucas fez Sob Pressão, Os Outros. O Thiago, super premiado no Turma da Mônica. Agora a gente tem um diretor que é o Bruno Safad. Eu estou desenvolvendo essa série para o Globoplay. Mas eu acho que o que tem de interessante no Mata-Mata é que foi uma ideia que surgiu antes da pandemia, uma ideia minha. Eu tenho um contrato longo com a Rede Globo, mas eu não tenho um contrato como produtor. Eu já tinha produzido outros filmes, entrado como coprodutor, produtor associado. Muita gente deve ter visto O Alemão, o filme que eu fiz com a Tata Werneck, uma quase dupla, e outros filmes menores, assim, Não Devore Meu Coração, filmes mais de arte. E o último, A Viagem de Pedro, com direção da Laís Bodansky. E um dia eu estou em casa, como deve acontecer com você, assim, eu estou assistindo aquela minissérie chamada Ballers, Sim. Que é com o The Rock, né? E eles falam, ele é um agente, um ex-jogador de futebol americano, e ele é um agente que cuida de jogadores e tal. E eu não me apaixonei tanto pela série, assim. Eu adoro The Rock, adoro também os outros atores lá, mas não era bem isso. Mas eu falei, por que a gente não faz uma coisa sobre os bastidores do universo do futebol? E tem uma história engraçada, porque eu trouxe meu irmão para morar comigo quando eu tinha 25 anos, a gente tem 8 anos de diferença. E o meu irmão veio com 17. Eu venho de uma família que tinha muitas dificuldades e meu irmão estava um pouco sem saber para onde ir. A gente não foi criado juntos e o meu irmão adora futebol. E eu sempre joguei bola mal, nunca foi muito a minha. E aí a gente começou, como muitos da nossa geração, jogar videogame, jogar PES, jogar FIFA, etc. e tal. E para eu ter assunto com ele, eu comecei a me interessar sobre o universo do futebol. Mesmo sendo um perna de pau, fiz a Avenida Brasil, fazia o Jorginho e tal.
Aqui no Acelere a gente tem o Murilo, que é o Tufão, foi meu pai, e foi uma novela muito marcante para mim e para o Brasil inteiro, mas eu não sou um cara que tinha essa relação. Só que eu comecei a ler sobre futebol. E, de repente, meu irmão ficou um homem, seguiu a vida dele, e eu continuei a gostar do assunto futebol, sobre as negociações. Cristiano sai do Manchester United, ele vai para o Real Madrid, portanto, tal será, Neymar para o PSG, etc, etc. E aí, quando eu vi a série e vi um vício meu, que começou a se transformar num vício, quando eu estou no set, eu passo muitas horas no set de gravação, eu adorava ler o Globo Repórter e outros blogs de esporte para desanuviar a cabeça, que era uma coisa que funcionava para mim. E eu juntei uma coisa com a outra. Peguei do meu próprio bolso, banquei um roteiro, desenvolvi esse projeto, fiz um roteiro investigativo, entrei em contato com agente de futebol, consegui falar com muitos talentos, muitos jogadores, assessores de imprensa, e desenvolvi um projeto que depois eu apresentei para a Rede Globo comprou, e a gente agora deve estar filmando em setembro, começa a pré-produção em julho, e eu não vou mentir para você que eu estou muito orgulhoso de ver o sonho virando realidade. Você, como empreendedor nato, você sabe que levam alguns anos para as coisas acontecerem, mas quando começa a acontecer, você vai ficando assim meio tipo, caramba, tá acontecendo, né? E aqui fica um primeiro gancho. Durante o nosso papo aqui, eu sempre vou puxar alguns ganchos pro nosso empreendedor. Eu falo muito, você me corta. Não é nem te cortar, eu quero registrar. Que é um dos segredos de quem dá muito certo no empreendedorismo. Resiliência. Você falou aí do ciclo entre você ter o insight, o tempo que você levou pesquisando a informação. Não, e eu procurei sócio. Eu tinha um outro sócio na época, antes do Luciano, e eu convidei ele para fazer parte desse processo. Ele não quis. Eu falei, beleza, eu vou seguir sozinho. Você seguiu, você foi indo. Estou falando aqui de quase 5 anos depois. 6 anos. 6 anos depois para você realizar. Antes da última Copa. Provavelmente o meu projeto vai ficar pronto, o nosso projeto, né, que é um time imenso, mas vai ficar pronto antes da... A gente deve lançar antes da próxima Copa, 2026. Então, um projeto que é para o mercado, para o universo brasileiro, mas fala sobre futebol. Então, deve ser usado um pouquinho antes da Copa, como deve ser lançado. O empreendedorismo, Cauã, ele sempre vem cercado de muita resiliência. Todos os projetos que realmente fazem a diferença, que transformam a vida de muitas pessoas, ele vem cercado dessa resiliência, dessa determinação, desse foco. Você acabou de dar, logo na abertura aqui, um case para a nossa audiência que gosta do empreendedorismo. Que bom. Você também é investidor e sócio de 2 grandes projetos imobiliários. Eu sigo lá o projeto da Biosphere. Eu queria que você contasse um pouquinho desse teu viés aqui no mercado imobiliário. O Biosphere by Raymond nasceu a gente foi fazer, eu e a Jojo Todinho, uma campanha em Dubai para Jean Paul Gaultier. E a gente voltou num voo. E isso aconteceu muitas vezes na minha carreira, assim, de alguém sentar do meu lado e falar assim, cara, eu tenho um negócio maravilhoso para você, e o negócio não ia para frente. Ao longo dos anos, você vai ficando mais, né? Eu sempre trato todo mundo bem, eu sou muito educado, mas eu fui ficando mais desconfiado, assim. E aí o Luciano, que trabalha comigo, conversou com o Marcos Araújo, desenvolveram um projeto, me apresentaram, de como levar o meu lifestyle para construtoras e empreiteiras. E daí nasceu o Biosphere by Raymond, que aí eu comecei a ficar muito animado, que é um projeto que a gente já tem a gente já tem um empreendimento em Fortaleza com a Mota Machado, a gente tem um em Salvador, a gente tem agora em São Miguel dos Milagres, a gente tem um na Serra Catarinense e tem mais outros ainda por vir, que foi uma coisa que aconteceu assim meio de forma muito espontânea, assim. E aqui tem um agradecimento à Mota Machado, que foi a primeira construtora a acreditar na gente, assim, um carinho muito grande. Quais são os 2 pilares? Me cita 2 pilares de diferenciação desse projeto. O que eu posso dizer é que eu acho que quando eu chego para olhar um projeto que às vezes já está relativamente pronto, eu encho um pouco o saco do arquiteto, né? No sentido de que eu busco como levar um pouco da minha qualidade de vida, do que eu prezo, para aquele projeto. Então, eu penso numa zona de lazer familiar, eu penso numa zona onde as pessoas podem se exercitarem, e em terceiro a gente conversa sobre a possibilidade de ter uma zona, como inicialmente a maioria dos projetos foram prédios, onde a pessoa possa entrar em contato com a natureza, nem que seja com a vista, né? Em São Miguel dos Milagres já é diferente, é um projeto de 2 andares,
um projeto mais de luxo, assim, para o público que está buscando relaxar, esquecer, se distanciar do universo cosmopolita. É mais um lugar de férias, assim. Mas os outros 3, a princípio, é um lugar onde você vai morar. Então, esses são os 3 pilares, assim, como você está em contato com você. E numa área verde, podemos colocar aí um 4º pilar, como trazer um pouco essa coisa da natureza para dentro das grandes cidades, né? Porque é uma coisa que eu sinto, por exemplo, quando eu estou em São Paulo, eu me sinto à vontade em alguns lugares, em outros não, porque às vezes eu me sinto muito enclausurado. Perfeito. Você também entrou no universo da tecnologia. No Acelera Aí. Ah, isso aí. Eu tava falando assim, quem além do Acelera Aí? Conta um pouquinho. Sei que você está aqui dentro, é diferente, mas hoje você, primeira vez que eu consegui fazer um tour contigo. Eu tô impressionado. Na infraestrutura. Queria que você contasse agora, de um jeito até mais frio, tá? É difícil ser frio, né? Porque... Mas contar um pouquinho para quem está do outro lado da câmera, o Cauã, não o artista que participa do Acelera Aí. O Cauã, que também vamos chamar aqui de investidor do Acelera Aí. Eu vou trazer uma frase de um cara que vai ser bem incomum. Assim, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui competidor, comecei minha carreira sendo competidor, atleta, sempre tive muita resiliência, muito foco. E tem hoje em dia um treinador que é um neozelandês, que era professor de filosofia em Colômbia, nos Estados Unidos, que é o John Danaher, que está formando os grandes campeões da atualidade, principalmente do no-gi, que é a modalidade sem kimono. E é muito interessante que ele desenvolveu um jogo, uma luta, onde você ataca as pernas do adversário. E eu estudei jiu-jitsu inicialmente como lutador e como professor, dei aula em Nova York, você atacando o tronco, né? A cabeça, o pescoço, o braço. E ele falou que para você ter sucesso na vida, você tem que buscar uma área onde ela não foi desenvolvida. E eu acho que está aí o seu mérito, Alan, no sentido de que eu acho que você olhou para o mercado já muito estabelecido e um mercado já um pouco tentando se reencontrar com as redes sociais. Como você encontra aí, como você coloca uma agência de publicidade que na maioria das vezes eram ambientes muito inchados, muita gente perdendo emprego, profissionais mais antigos com salários mais altos, isso eu vejo no audiovisual também indo embora, às vezes não por falta de mérito, mas porque o mercado está mudando. E eu acho que você olhou para o mercado de um jeito muito diferente, implementou, acreditou e está colhendo os frutos. E eu fico muito feliz de estar junto com você aí desde o começo. Pô, e aqui que está a diferença, né, de quem tem esse olhar de empreendedor, que acho que você já, mais do que... Eu estou aprendendo. Não, você já se assenta nessa cadeira tranquilamente. De entender o que a gente realmente está buscando, né? É uma nova opção para o mercado que estava saturado, uma parte dele não vendo o horizonte, vendo que tinha um muro gigante na frente, ia bater no muro. E foi o nosso insight, né? Vamos trabalhar numa via nova, gerando novas oportunidades para uma indústria inteira que tem um pedaço dela que está perdida. E é muito interessante, porque quando você me convidou, uma das coisas que me deixou muito desconfiado, e eu acho que a gente não está falando só da forma de como construir um negócio, né? Mas você olhou para um público abandonado. Abandonado. Um público nem abandonado, um público que nunca nem teve... Não tinha acesso. Não tinha acesso, né? É isso. Quando você fala do pequeno e do médio empresário no Brasil, você fala de... E você pega talentos grandes, como a gente tem aqui no Acelera Aí, você tem a Glória Pires, a Juliana Paz, o Murilo Benício, Débora Seco e grandes outros. Rodrigo Faro. Pessoas que... eles não teriam acesso para poder fazer uma campanha publicitária com esses talentos, né? Jojo Todinho, que é um fenômeno de vendas no Brasil, mesmo sendo relativamente, comparando aos outros, uma figura muito jovem no cenário, né? Mas uma figura muito potente, né? Que atinge muitas classes sociais, né? Então, acho que você não só implementou um modelo de negócio completamente diferente, mas você deu carinho e deu acesso para a maior parte do Brasil. E aqui vale um registro que todos vocês compraram na hora. Vou contar um bastidor nosso aqui, posso? A reunião de negócio. A primeira reunião que eu fui te apresentar o projeto, você lembra? Foi no Emiliano, às 7 horas da manhã. Você lembra disso? Não. Você não tinha horário. Você tinha pegado carona com o Faro? Sim. Você tinha pegado carona com o Faro, peguei. você estava meio na dúvida ainda, eu já tinha falado acho que com o Luciano umas 2 vezes, a gente estava ali e você falou, cara, tem esse horário aqui. Eu falei, eu vou. 7 horas da manhã, você desceu,
Você tinha, acho que Não, a gente continua meio assim, continua um pouco assim. E eu não perdi a chance de estar ali contigo, você prestou atenção, você fez as perguntas certas. Né? O empreendedor tem que aprender a escutar. E eu estava muito desconfiado. Porque eu trabalhei muitos anos. E é natural, né? Mercado de luxo, um negócio completamente diferente. Trabalho com marcas muito high-end, assim, e eu falava assim, poxa, como é que eu vou entrar em contato com o público, que a princípio eu entro em contato, mas com campanhas muito grandes, né? A gente encontrou aqui o pessoal da Procter & Gamble, já fiz 2 campanhas para eles, que é uma empresa que atinge o Brasil inteiro, mas eu trabalhei muitos anos com a Armani, com a Dolce & Gabbana, com a Jean Paul Gaultier, e continuo a trabalhar com marcas muito high-end. Eu falo, pô, como é que fica a minha imagem? Eu acho que é uma coisa que o artista se Como é que a gente equilibra isso, Como é que a gente equilibra isso? E realmente você me deu as respostas certas. E aqui você ficar o segundo registro... E sinceras. E sincera, sempre. E aqui fica o segundo registro que eu preciso fazer, que todos vocês que têm essa potência, essa carreira que tem uma autoridade muito forte, vocês também compraram a nossa missão, né? Que era provocar o impacto que a gente provoca. Quando a gente faz uma campanha regional, Cauã, contigo, para um negócio que está naquela fase ali do scale-up, né? Que ou ele passa a arrebentação ou ele fecha. Né? Infelizmente, no Brasil, um dado aqui, 80% das empresas morrem antes dos 5 anos. Porque tem uma fase dela... Nossa, que triste. Tem uma fase ali que, quando você começa a crescer, se você não administrar bem esse processo, você infelizmente fecha. E a gente está transformando, cara. O que me dá um puta de um orgulho... você viu aqui nossa estrutura hoje, a gente podia ter ficado quietinho, só atendendo os grandes contas. Alavanca muitos negócios, né? Mas não é só alavancar, cada negócio que a gente alavanca gera emprego. Gera emprego, você faz a economia da cidade girar. Faz a economia da cidade girar, a educação que cresce. E isso tem um potencial de transformar o Brasil. O que transforma o Brasil, 60% dos empregos no Brasil são gerados por pequenos e médios negócios. Nossa, eu não sabia disso. Então, o nosso projeto ele é uma ferramenta para impulsionar exatamente esse segmento. Para ajudar a acabar com o desemprego. É isso. Né? E quando o microempresário cresce, ele transforma o ecossistema que ele vive, aquele local que ele está. Com certeza. Então, e hoje... Minha mãe vendeu paçoca, mas ela faliu antes dos 5. Mas acontece, infelizmente... Com certeza. O nosso processo aqui, infelizmente, a gente não é um país que valoriza o empreendedor. Não. Infelizmente. Tá? E isso só faz com que quem dá certo seja muito mais forte. Né? E acho que a gente está conseguindo fazer isso. Eu tenho um número que eu me orgulho... Onde nasceu essa veia empreendedora, Alan, em você? Cara, foi de uma dificuldade. Eu sou em casa também, uma família muito simples. São 8 filhos. Eu fui o 7º. Eu falo que eu fui o mais fodido, porque eu não era o caçula. Não. E tinha 6 na minha frente. Então eu tinha que correr atrás de tudo. Eu vi uma pesquisa, isso pode soar super estranho, mas que a partir do 4º filho, os pais não sabem muito o que fazer com o 5º. Mas era isso. Né? Eu era criado ali no chão. Os irmãos que vão te criando um pouco, isso. Né? Não, eu ia para a escola no primeiro colegial, no primeiro ano de escola. Na época não tinha essa proteção que... Hoje não pode fazer bullying, né? Não. Mas antes de mim eram 3 meninas. Eu tenho 3 irmãs antes. Eu ia com um tênis cor-de-rosa. Você imagina quanto bullying eu sofri, meu irmão. Pô, meu nome era Cauã. Hoje em dia parece até legal, né? Mas Cauã... Então eu fui meio que forjado, tá? O ecossistema, eu comecei a trabalhar com 12 anos limpando piscina, que eu queria ganhar o meu dinheiro, sabia que meu pai tinha um monte de coisa para fazer. Eu falei, cara, deixa ele trabalhar. Isso é uma mentalidade muito norte-americana, né? Que no Brasil é mal usada, né? Porque não pode ter trabalho infantil, mas nos Estados Unidos parece ter uma carga horária onde a criança pode trabalhar, entregar jornal. Eu tive a chance de incentivar minha filha a fazer isso. Minha filha hoje tem 24, mora nos Estados Unidos, trabalha numa super empresa multinacional, mas ela começou a trabalhar com 16 anos. E eu não estou aqui defendendo os Estados Unidos, eu estou falando que lá tem essa mentalidade. Essa mentalidade é muito legal. Depois eu tive a chance, meu filho fez o primeiro ano da escola, ele fez um colégio público americano, cara. E eu fui lá, a gente tinha, os pais têm que doar horas de trabalho para um colégio. Eu tinha que ir lá, doar 40 horas de trabalho. Né? Que é uma coisa muito legal também. Isso. E eu vi numa sala de aula americana, no primeiro ano, eles tinham lá, eu vou ser um líder. Eles já ensinam os jovens a se preparar para serem líderes. Isso faz muita diferença. Acho que a gente tem que... O brasileiro tem uma coisa muito forte, que ele tem isso dentro do DNA dele. Infelizmente, a gente precisa agora se potencializar. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui tem essa missão de fazer isso. Vou para o primeiro quadro aqui, que é já te ferrando, tá? Bora. Como sempre eu falo para todo mundo aqui, a gente não brifa os nossos convidados justamente para pegar a espontaneidade da resposta. E o primeiro quadro é Conta um Segredo Aí.
O segredo é o seguinte, alguma coisa que você não falou em outro podcast, não deu entrevista, pode ser da tua vida pessoal, pode ser de um set de gravação, pode ser qualquer coisa, mas a única regra é que você não tenha contado antes. Pô, mas é tão difícil depois de 22 anos tendo uma vida pública, né? Um segredo? Conta aí. Deixa eu ver um segredo. Você tem o lado dos esportistas, tem... Eu não tenho muitos segredos, assim. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa que as pessoas, às vezes, elas não prestam muito atenção, assim, que é o quanto de trabalho tem por trás do sucesso, né? E eu acho que isso pode soar super bobo, arrogante, mas eu também venho de minha avó era empregada doméstica, eu já perdi a minha mãe, minha avó foi mãe solteira, minha avó era deficiente física, então foram muitos os desafios, assim, principalmente da minha família materna. Assim. Quantos irmãos vocês são? Você falou de um irmão? Eu tenho uma irmã por parte de pai, agora uma outra irmã, meu pai foi pai novamente, tenho uma irmã de 9 meses... 9? Que legal. Não, 11 meses, eu tenho uma irmã de 25 e eu tenho um irmão de 35. E eu fui criado separado dos meus irmãos, eu sou mais velho. E eu sou a zebra, assim, da família. Eu era o cara que achavam que a princípio não ia dar muito certo, assim. Eu tenho um segredo para contar. A minha família só foi acompanhar a minha carreira no audiovisual a partir da Favorita. Eu comecei em 2002, em 2008 eu fiz a Favorita, que foi um game changer, assim, foi realmente um salto, que foi quando eu ganhei muito protagonismo numa novela do João Emanuel Carneiro. Ele realmente me deu um papel que era o Halley, que mudou a minha trajetória. Eu fiz a minha primeira novela também com o João Emanuel, o Silvio de Abreu, também muito cuidadoso com a minha carreira na época. E eu tive também um sucesso com um filme que era o Se Nada Mais Der Certo, ganhou o Festival do Rio de melhor filme e tal. E foi um ano que eu fui muito elogiado. Você tinha quantos anos aí nessa? Eu tinha 28. Mas eu fiquei 6 anos com a minha família, a princípio, olhando para minha carreira. Não é minha mãe, que sempre falou que eu ia... Mãe é mãe. Mãe é né? mãe? Mãe é mãe. Mas a minha família sempre olhava com uma certa desconfiança, assim, de que eu poderia só me tornar um galã descamisado, entendeu? De que eu poderia, talvez... Eu tenho essa sensação, nunca ninguém me falou isso, mas que eu poderia ser, tipo, um pouco... Ai, caramba, o Cauã, entendeu? Aquele galã descamisado que fica lá mostrando o corpo e tal... E aí eu fui muito elogiado, ganhei muitos prêmios, foi um ano muito, muito bonito, assim. E quando eu entrei na Malhação, eu lembro do meu pai, de uma forma ingênua, mas carinhosa, ele falou assim, filho, tá ganho agora, né? Carreira na Globo, foi, né? E eu entrei na Malhação, inclusive a gente tem 2 talentos aqui, tem o Irã Malfitano e tem a Bárbara Borges, né? Que o Irã tinha acabado de ser um protagonista da Malhação. Mas quando você era protagonista na temporada anterior, você ficava 8 meses... Na outra temporada, seu personagem diminuía, que era uma forma de te preparar para você entrar em outra novela e para o público se acostumar com os novos protagonistas e não perder a audiência que estava, né? Que era muito mudando, inteligente, né? Era muito inteligente. Era um fenômeno muito bacana, assim. E ali era um celeiro onde ainda saíram muitos talentos. Mas a Malhação que eu entrei, era muito comum que entrasse um elenco todo jovem. Todo mundo era verde. E aqui eu entrei, tinham só 2 atores verdes, o resto era o Henry Castelli, tinha a Letícia Colin, que era irmã do Henry, que é uma das maiores atrizes que a gente tem da geração dela, eu adoro a Letícia, estou louco para trabalhar com ela de novo. E tinha a Bárbara, que também tinha sido Paquita, já tinha feito uma participação aqui, tinha o Miguel Thierry, que também é uma família de atores e entrou eu e um outro menino que, a princípio, eu acho que ele não deu continuidade na carreira dele. E eu, na primeira semana, falei assim, cara, o desafio é muito maior do que eu imaginava. Nossa, como eu sou ruim. Porque eu ficava muito nervoso. Hoje a gente está aqui fazendo esse podcast, a gente tem 3 câmeras, né? No começo da televisão, quando eu entrei na televisão, eram 4 câmeras no estúdio e, no máximo, 2 câmeras na externa. E todo o estudo que eu tinha tido nos Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos e tal, nada daquilo eu conseguia implementar naquela matemática. Então eu tive que começar tudo de novo e assumindo que eu tinha muito a aprender, e eu disse para o meu pai, o jogo não está ganho não, pelo contrário, a maioria das pessoas que saem da Malhação, elas desaparecem. Então, para eu dar o meu próximo salto, foi difícil. Então, agora eu falo para quem está assistindo assim, não existe sorte.
Isso é uma frase que você fica lá no TikTok, no Instagram, passa. Existe você estar preparado para a oportunidade. Tem uma certeza que se você trabalhar muito duro, não quer dizer que você vai conseguir as coisas. Mas se você não trabalhar, é uma certeza que você não vai conseguir. Essa é muito boa. Então eu trabalho e trabalhei muito duro e eu tenho uma coisa que inclusive às vezes me angustia, que eu sou um cara workaholic, eu vejo que você é também. E eu tenho a sensação de otimização. Eu estou sempre buscando em como otimizar o meu tempo, otimizar isso, otimizar aquilo. Talvez esse seja um segredo que eu nunca tenha revelado. Eu estou sempre me perguntando, se eu estou no carro, eu estou ouvindo um podcast em inglês e eu estou praticando inglês e eu estou tentando fazer esse percurso, resolver tanto um número X de ligações para poder chegar em casa, poder dar atenção para minha filha, largar o celular, o que é um desafio, né, para quem trabalha muito. Então, o que eu posso dizer é que tudo que eu aprendi com o esporte, eu implementei na minha vida como ator e eu continuo implementando nos novos desafios que vêm surgindo. Você falou um negócio legal da Malhação, pegando o mata-mata aí que você tá no universo do futebol, a gente pode falar que a Malhação era uma peneira do futebol, né, cara? Quanto jogador bom, às vezes não fica ali na peneira. E o talento não é o que conta, né? Cada vez eu vejo mais isso. Assim... quando a gente olha, pelo menos assim, dos talentos que agora estão, a princípio, no final da carreira, tipo o Cristiano e o Messi, muita gente fala, o Cristiano é muito mais treino, o Messi é mais talento. Mas você nunca viu o Messi gordinho nas férias, você viu? Nunca. Nunca. O Messi está sempre em forma. Não, pega uma cena dele tomando uma cerveja, não tem. Não tem. Ele pode até tomar, não duvido e tal, né? Ele é muito amigo do Suárez, que se cuida de um pouquinho diferente, mas se cuida também. E você vê que até o mais talentoso de todos está sempre preparado para a sorte bater na porta dele. É isso. E você percebe que todos eles tiveram, diferente da média, não estou criticando os jogadores. Sim, eu também não estou criticando. Diferente da média, se machucaram muito menos. Muito menos. Né? E o Cristiano tinha uma coisa de que ele corria a ladeira em Lisboa, não tinha uma coisa dessa? Tinha. Que ele machucou os joelhos dele já novinho. Parece que ele já não, o joelho dele já dá um... E a gente não sabe disso. É isso. O LeBron James também fala que quando ele tem uma lesão, ele não deixa ninguém saber. E é tão doido isso que você vê que é método, né? É princípio, porque você já viu o filho dele? Porra, o Brownie, né? E ele tem 2 filhos, o outro também quer ser jogador de basquete, né? Nossa, é surreal. Vamos lá, vamos seguir que a pauta tá incrível. Eu preciso fazer um CTA aqui, que o meu time sempre me cobra, que é fazer um aviso. Pessoal, fala aí. Foi feito para compartilhar conhecimento. É um esforço grande nosso aqui de parar a nossa agenda. O Cauã estava com a agenda concorridíssima. Não, é um prazer estar aqui. Mas o nosso dia é difícil, né? Parar aqui. Então, a forma que a gente pede para a nossa audiência retribuir, dá nota 5 aqui, compartilha o conteúdo, compartilha com a galera. É um conteúdo riquíssimo. Eu conheço empresário que paga uma grana, Cauã, para ter mentorias, que se escutar aqui, não só esse episódio, mas a sequência do que a gente vem fazendo, tem muito conhecimento ali, gratuito, está disponível. Que bom. A gente faz isso para compartilhar. Então, a gente só pede isso, compartilha, coloca o sininho para tocar quando tem um episódio novo. Nossa próxima vinheta, essa é legal. Essa eu sei que eu sempre também fico de olho ali no seu Insta, você dá umas dicas de série muito boas. E eu vejo que você joga videogame também, né? Eu gosto. Sou apaixonado, você tem Play 5 lá. Eu também ainda gosto. Não tenho Play 5. Qual que você joga? Não, eu jogo Play 4. Me falaram que eu vou ganhar um Play 5. Você tá maluco, você não tem Play 5 ainda? Não, ainda não. O cara é pão duro, além de tudo. Não sou pão duro não, cara. Porra, velho, você joga Play 4 calma aí, meu primo é viciado em videogame. Bom. Então, tá vendo? Eu sou malandro, eu sou paciente. Eu falei, vão me dar. Porra. Então, quando tiver o Play 5, depois me fala... Eu jogo Fortnite e Diablo 4. Então depois você me dá a sua game tag lá que a gente vai jogar junto. Eu parei de jogar FIFA, você toma pau dos meninos, né? É desesperador. O Win Eleven novo, o EA Sports é muito legal. É bom? É muito bom. Nossa, era o que eu era Ficou bom. muito legal. Lembra do Win Eleven? Nossa, era o melhor. Era o PES. Melhor que o FIFA. É? E é gratuito. Você baixa, aí você gasta dinheiro se você quiser contratar os jogadores clássicos. Quem é o garoto propaganda do Win Eleven? Hoje é o Messi. O Messi? Tá. Próximo quadro nosso chama Me Deu Inveja. O que é o Me Deu Inveja? É bom. Quero que você... eu sei que você tem um relacionamento incrível com a maioria dos atores. Uma inveja boa. Invejinha. Uma invejinha. Aquele papel ou aquele filme que você não fez, que você fala, cara, eu queria ter feito esse papel. Cara, eu fiz teste pro Star Wars há uns anos atrás e fiquei entre os 5 atores escolhidos. E quem Você tá fez... falando sério? Tô falando super sério. Qual dos filmes? Era o que Você o lembra? Oscar Isaac, que é um puta Sei. ator, fez o piloto.
Eu demorei um tempo. Eu, quando não pego o papel, eu não consigo assistir. Eu fico com raivinha, sacou? Caraca. Aí passou um tempo. Aí depois de um tempo... E eu sou super fã do Oscar Isaac. E aí eu, quando assisti, falei, cara, ele realmente é... Mas eu acho que eu teria feito um bom herói. Sensacional, cara. Fiquei com um pouquinho assim. E fiz um teste há muitos anos atrás pra fazer um dos namorados do Champagne no Milk, que era o filme que ele ganhou o Oscar. Lembro. Ele fez um político gay, e ele tinha os namorados, e quem pegou o papel foi o Diego Luna. Então, sempre que eu fiz teste para papéis estrangeiros, personagens estrangeiros, eu perdi para grandes atores já mais conhecidos. Eu consigo entender hoje em dia, um pouco mais por trás das câmeras, como as coisas funcionam, que é natural você dar oportunidade para quem já está estabelecido no mercado. Claro. E uma pergunta agora baseada nessa tua resposta. Você tem vontade de morar fora para... Já tive mais. Mas eu como venho de uma família que teve muitas dificuldades, quando a Sofia nasceu... Eu decidi que eu ia ser o pai mais presente possível. No sentido de que eu não tive coragem de me mudar para Los Angeles e ver minha filha de 6 meses. Porque essa foi a relação que eu tive com meu pai, que foi um super pai. Mas meu pai não estava ali, assim... Que nem você falou, sofria bullying na escola. Muitas vezes a gente passava dificuldade, eu não tinha dinheiro para merenda. Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele me dava sempre metade da merenda dele. Que vai soar estranho, mas era aquela salsicha que vinha... Só extremo. Não podia perder a piada. Não podia. Sabe, empanada? Eu adorava aquilo. Aquilo é um veneno, caramba. rapaz. Eu adorava. Eu gostava de rissoles, então, que era pura gordura, lembra? Então, eu não tinha essa grana, porque eu ganhava do meu avô um dinheiro para merenda, mas eu dava para minha mãe, que a gente não tinha dinheiro, às vezes, para comprar comida. Então, eu decidi que, ao invés de ter uma carreira assim que eu gostaria ou imaginasse ter... eu preferia ser um pai presente. E eu não vou mentir, eu trabalhei com os melhores profissionais do Brasil e trabalho. Tenho uma carreira que é non-stop, nunca tenho agenda. Graças a Deus sou sempre convidado para os melhores projetos. Estou para emendar minha terceira novela das 9 como um dos protagonistas de novo. E a gente não tem um mercado do audiovisual assim tão grande. Hoje em dia é um mercado maior. Fico feliz, mas não é tão grande quando você compara ao mercado europeu, ao mercado norte-americano, Bollywood, né? Então eu me sinto muito agraciado. Falo inglês fluente. E se acontecer agora, me sinto muito mais preparado, inclusive emocionalmente. Vai assim, acontecer, né? Sem grandes ansiedades, assim. Mas a minha vida tá tão boa, tão boa, tão boa, que eu tô devendo uma reunião pro meu agente. Eu tenho um agente lá fora e eu que nunca marco. Você não está incentivando. Mas costumo falar que o rio corre para o mar. Você vai ter esse momento, tenho certeza. Que bom, que venha. Próxima vinheta é uma boa do backstage. O que é uma boa do backstage? Algo que aconteceu ali no ambiente pré-gravação, alguma coisa... engraçada. Eu vejo que no teu dia a dia você posta algumas coisas desse tipo. Vamos contar para nossa audiência uma boa. Minha primeira novela das 9 foi belíssima, a novela do Silvio de Abreu. Eu fazia um garoto de programa que ficava a novela inteira de cueca vermelha, namorava a prima, que foi a estreia da Paula Oliveira, e eu ficava com a Vera Holtz. E no final da novela, o Silvio me deu um grande... Você lembra dessa novela? Lembro. E no final da novela eu ia fazer uma cena com a Fernanda Montenegro. Eu fiz 2 cenas com ela e tal. E por incrível que pareça, fiz uma novela inteira como amante da Vera Holtz e uma cena com a Fernanda... Você tremeu? Não, é a cena que lembram. E eu me lembro que eu estava em cena, eu estava sentado em cena, meu personagem não fazia nada e as duas se encontravam aqui atrás e eu não olhava para elas. Porque eu era um garoto de programa, ficava na minha, assim, né, discreto e tal. E eu fiquei muito nervoso. Porque eu já sabia que eu ia terminar a novela com ela, já tinham me contado, era um segredo e tal. E eu falava assim, caraca, tô muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso. E aí, andando um dia pela Globo, eu encontrei um grande diretor, que é o Mauro Mendonça, e falei para ele o que tinha acontecido. Ele não era o diretor da novela, ele era diretor de outra novela. Eu tinha trabalhado com ele como uma onda na minha novela anterior, e ele falou, Cauã, a Fernanda não quer um fã. Ela quer um colega de cena, ela quer um ator com ela. E isso foi um game changer, assim. Eu falei, caramba. Que frase, hein, cara? Ela não quer um fã, ela quer um colega de cena, né? Você é inexperiente comparado a ela, óbvio, né? Não tem nem comparação, talvez nunca tenha, mas você dá conta de estar lá no seu personagem, não o Cauã. Eu fiquei pensando nisso, meditando. Passaram 2 semanas, na época a gente filmava, né? Tinha tempo as novelas tinham outro timing.
E chegou o dia da cena, que era uma cena que a gente ia beijar, que era um negócio. E eu cheguei super humilde, falei assim, não vai ter beijo nenhum, vou me deixar sentadinho ali, vou ficar objetificado e já tá tudo bem, tá tudo certo. Fiz um garoto de programa, o final da novela é com a Fernanda, assim. E no ensaio ela me deu um beijão. Uau! Aí quando ela me deu um beijão, assim, não fez aqui, que é normal numa cena, é assim, gente. Aqui, ó, vocês beijam, aí caminham aqui, aí beija de novo, aí encosta na parede e tal. Hoje em dia a gente faz tudo com muito mais cuidado, né? Tem muita gente observando, tem pessoas que encenam, mas não era uma cena de sexo, então era uma cena relativamente só de amor, assim, sexy. E aí quando ela me beijou, eu falei, cara, me dei bem, mano, agora vou nessa. E foi uma cena que marcou minha carreira, assim. A Fernanda e o Silvio de Abreu me deram um grande presente. Poxa. Próximo quadro. Aqui eu vou puxar o lado um pouquinho. Você é disparado aqui um dos principais nomes também da publicidade brasileira. Tem grandes cases nesse território, né, da publicidade. Eu queria que você contasse algum case nesse lado publicitário, alguma campanha que você considera que é um grande registro aí também na sua carreira do lado publicitário. Eu acho que vamos tirar o acho, a parceria com a Aramis é uma parceria assim, eu tinha marcado aqui. Fenomenal. O Richard é um dos melhores CEOs que eu já conheci. Ele é um cara que conseguiu fazer a Aramis crescer durante a pandemia. Ele acreditou na marca, a marca mudou a forma como o público encara. A marca rejuvenesceu, ela tem um público muito amplo hoje em dia. A gente está indo aí para o nosso 4º ano de parceria. Eu gosto muito dele. A gente tá lá no ele G4. gosta muito de você também. No G4. E tem uma coisa muito legal, assim, ele me convidou não só para ser garoto propaganda, ele me convidou para ajudar a olhar para a marca e construir uma collab, que para quem não sabe, é uma linha onde eu assino meu nome junto com a Aramis. E eu ia perguntar isso, entra um pouquinho mais nisso. Você entra de fato ali no desenvolvimento da coleção? Com certeza. Saindo daqui, vou para uma reunião com eles para a próxima collab. Que legal. É bem legal. Deve ser uma experiência muito rica, né? E foi muito legal que a primeira peça, e a Aramis é uma marca assim, como eu disse, era um pouquinho mais careta. E eu falei assim, vamos fazer um suéter de oncinha? E aí eu me lembro que o Luiz, um dos estilistas, junto com a Mariana, eles ficaram um pouco assim, tem que falar com o Rick e tal. E o Rick na hora falou, vamos. E a gente desenvolveu um suéter e a gente tinha uma cláusula de success fee. Eu ganhava tanto por ser garoto propaganda. E um delta mais X. De performance. De performance. E, cara, minha coleção vendeu toda. Sensacional. E a segunda também. E a gente está indo para a 4ª. E ele realmente me deu voz. E é uma relação onde eu me sinto ouvido. Ele mudou pessoas dentro da equipe dele, o que é normal. A empresa cresceu muito. E é um cara que me liga e fala, e aí, tá boa a campanha? Tá indo bem? O que você achou de... É um cara que me ouve, assim. Então, não é simplesmente um contratante. Ele me convidou para fazer parte da narrativa que ele está construindo, assim. Eu considero o Richard um dos CEOs da nova geração que estão realmente transformando o modo de gestão das empresas. É um cara que está em Harvard estudando, que está em todos os lugares. Mas ao mesmo tempo ele está lá no chão da loja. Com certeza, extremamente organizado. Tem sempre um tempo, ele teria ido me encontrar às 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, que nem você foi. Ele é fantástico, assim. E é inspirador, assim, porque eu olho e falo, caramba, né? Que ele é um workaholic que nem a gente. Aquele dia assim. eu estava fazendo uma palestra em Manaus, aí eu estava lá com... Porque eu uso esse meu uniforme tradicional. Mas você usa Aramis também. Então, é a calça preta e essa camisa é o meu uniforme, cara. Eu sou aquele personagem da Turma da Mônica, é sempre igual. E aquele dia eu tava vestindo uma jaqueta, era da Aramis. Tem um outro amigo pessoal que é conselheiro nosso, o Alfredo Soares, que é sócio lá do G4, que também é parceiro da Aramis. E aí eu fiz o post e tal, aí você repostou, na sequência ele falou, caraca, que legal. Ele tá sempre conectado, ele é onipresente, né? Não, e é um cara super família, é um cara que divide muito bem o tempo dele. Pra mim ele é uma inspiração, assim. Legal, belo case. Belo case. Aqui eu vou te surpreender com uma coisa, cara. Sabe o que a gente fez? Você e o Faro são os maiores artistas do Acelera aí. Coisa boa de ouvir. Sequencialmente, né? Você vai completar agora 2 anos, né? Setembro agora. E a gente abre aqui, nesses casos, para um cliente do Acelera aí fazer uma pergunta para ti.
A gente registrou aqui. É o Alessandro Kirihara. Eu falei certo o nome dele, meninas? Kirihara. Ele é da empresa Kifoil, de Presidente Prudente. E a pergunta dele para você é: você tem algum aprendizado da sua carreira como artista que é aplicável no dia a dia dos negócios? Cara, eu vou falar uma coisa que o Warren Buffett falou, assim, a melhor forma de você investir em você mesmo é aprender a se comunicar bem. Parece bobo isso, mas eu sou extremamente tímido quando eu não estou preparado para uma conversa, assim, quando eu sou pego de surpresa. E às vezes acontece, eu estou num programa ou outro, eu fui agora no Domingão, e eu fui pego de surpresa e eu fico tímido mesmo, assim. Mas eu fui desenvolvendo cada vez mais uma habilidade de falar e de desenvolver. Hoje é um assunto que para mim é relativamente novo, mas é um assunto que eu gosto e estou aprendendo e faço parte. Então é mais fácil falar sobre empreendedorismo, mas comparado a um cara que nem você, eu poderia ficar um pouco medroso, assim. Eu estou do lado de um grande empreendedor, né? E desde o começo da minha carreira, eu sempre investi muito na minha formação. Eu sou relativamente autodidata, mas eu sempre fiz fono, sem ninguém me cobrar. Você tem que fazer fono, eu saía de uma e ia para outra. Eu buscava professoras de atuação, aquela, eu lia livros. Então eu fui desenvolvendo uma habilidade que me ajuda no meu trabalho, né? Porque eu trabalho com comunicação através de um personagem ou através de outras maneiras, né? Até mesmo da publicidade. E eu acho que você investir na sua capacidade de ler os outros, entender para onde você está oferecendo serviço, isso não só em termos de atuação, mas em termos de produto, como a gente está falando agora. Isso me dá um range maior e eu me sinto mais, volto a usar a palavra preparado para encarar as novas empreitadas que vem acontecendo na minha vida. Deixa eu puxar um assunto sobre isso, que eu percebo que você tem uma questão de disciplina muito forte. Muito. E isso vem do esporte? Isso vem do esporte, mas isso vem também da infância difícil, né? Tá. Porque a minha veio do esporte. Eu fui jogador de vôlei na infância e... A infância difícil ajuda você a ter a resiliência, a paciência, a calma, aprender a lidar com a derrota, né? Exatamente. Uma das maiores orações, eu sou um cara que faço muita oração sem estar vinculado a nenhuma religião e tal. Eu sempre rezo assim que eu possa educar minha filha a lidar com as derrotas e que ela saiba conquistar as vitórias dela. Porque ela tem uma mãe super bem-sucedida, ela tem um pai, graças a Deus, super bem-sucedido, e ela já nasceu, de certa maneira, um pouco princesa, assim, que é uma coisa que me preocupa, assim. E eu tenho muito orgulho de ver a habilidade, a educação. Semana passada eu falei para ela assim, falei: filha, papai fica tão orgulhoso de ver que você faz o seu dever de casa sem ninguém pedir para você fazer. E ela não me olhava, eu falei: olha pro papai. Ela tava com vergonha, e eu sou um pai, eu começo a me emocionar. Eu falo: papai fica tão orgulhoso de você, filha. Que legal. E aí ela falou: ai pai, você fica mesmo? Eu falei: fico, porque eu vacilava no meu dever de casa, entendeu? Minha mãe tava resolvendo 500 mil coisas. Então, às vezes, eu não ia bem na escola, que era uma forma... Hoje em dia a gente sabe, para chamar a atenção. E ela não tem essa necessidade pela quantidade de amor que ela recebe. Eu era com certeza da turma do fundão. Eu também era. Eu tenho uma história engraçada, porque por isso que eu puxei ela. A escola que eu estudei, eu e um grande amigo meu, e a gente vai tirar férias juntos agora. A gente vai para a Indonésia, vou passar um mês na Indonésia surfando, estou me dando esse presente. E estou levando alguns amigos comigo também, porque vai ser muito especial. E a nossa escola só podia receber 3... Você podia ser chamado 3 vezes para conversar com o diretor. E a nossa ficha era tipo assim, 18, 25. E uma vez a gente organizou uma fuga num caminhão de Coca-Cola. Tá falando sério? No recreio. A metade da nossa turma fugiu num caminhão de Coca-Cola, de refrigerante. E aí ele conta isso melhor que eu, que ele é muito engraçado. E ele fala assim que o pai dele chegou na escola e falou assim, começou a ler, e estava escrito assim: organização de fuga no caminhão de refrigerante. E o pai dele lia e olhava para ele, e ele assim, ó. Como se fosse uma quadrilha, né? Organização, pô. E a gente tinha 12 anos. Então, eu muito era da bom. turma do fundão. Muito bom. A gente já fez aqui. Agora você vai curtir. Vamos lá, pessoal. Próxima é o Fala Aí Invertido. O que é o Fala Aí Invertido, Cauã? Você tem o poder de me fazer uma pergunta. Eu já fiz. Eu quero que você faça uma agora,
Pode perguntar do que você quiser. Fala aí! Me diz uma coisa. Como eu falei aqui, eu estava assistindo um cara que eu acho que é um pensador das artes marciais, que é esse John Danaher. Eu lembrei naturalmente de você e de algumas pessoas que construíram os seus negócios, seus impérios, né? Tendo muita coragem e vendo algo que ninguém viu. E é muito importante, é que nem um ator quando ele entra em cena, ele tem que acreditar que ele está fazendo aquilo. Senão você percebe, às vezes ele até tecnicamente ele dá conta do serviço, mas por algum motivo, mesmo que você não entenda, você se desinteressa da história e a culpa às vezes não é da história, é porque o ator não está tendo a capacidade de estar conectado ou não estão dando para ele o suporte para ele estar bem conectado, que isso também acontece muitas vezes, a culpa não é do artista. Mas é importante ter fé, ele acreditar em alguma coisa. Da onde veio isso, além da infância difícil? Assim? Onde você olhou para a Acelere aí e você falou, cara, aqui tem uma brecha? Cara, além de enxergar, tem dois lados da moeda, né? Tem um lado técnico, que levei anos para aprender, que tem um processo de decisão que você tem que tomar quando você decide fazer um negócio. Então você tem que olhar o tamanho do mercado endereçável, né? Poxa, vou me esforçar para entrar no mercado, qual que é o tamanho disso? Eu falo que eu aprendi, um dos meus hobbies é jogar pôquer esportivo. Nos Estados Unidos ele é reconhecido como esporte mental. A hora que você vai decidir se você vai apostar ou não em algo, você tem que saber o que você vai extrair de valor desse processo. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que você vai extrair de valor para colocar energia nisso. Quando eu identifiquei a oportunidade no mercado para entrar, o Acelere aí existir, imediatamente eu entendi o tamanho da extração de valor que tinha isso, né? Poxa, o mercado inteiro abandonado. Então, essa foi a primeira visão. Esse é o lado, vamos chamar, técnico da história. Mas o lado técnico não te dá o que você está me perguntando, não. Que é a energia e a fé no processo. O que é esse outro lado? Cara, desde a minha época que eu era lá executivo de mercado na Casas Bahia, depois saí, montei meu primeiro negócio, vendi ele, montei o segundo. É uma coisa que está dentro de mim, cara. Eu adoro fazer coisas que provocam impacto. Isso, eu acordo cedo, às vezes você fala assim, caraca, só para ganhar o dinheiro dali? Não é. A sensação que eu tenho não é mais. Não é mais sobre isso. Eu fico empolgado de ver esse escritório cheio, cara. É uma coisa que é uma minha... Eu nunca usei droga, nunca precisei, não sou o cara que bebe. Mas te dá uma onda, né? Me dá essa onda, velho. Você não tem noção, o dia que eu entrei nesse escritório aqui, era um passo gigantesco que a gente estava dando. E eu falei, cara, a gente vai encher esse escritório aqui em pouco tempo. Tá aí, acho que não tem muita cadeira vazia hoje. Eu tenho isso. Essa é a minha fé, essa é a minha blindagem. Não, a minha blindagem, porque, cara, a gente toma porrada pra caralho. Eu tenho um dos personagens do cinema que eu adoro, que é o Rocky Balboa. Que, na verdade, quem não gosta, o sucesso dele é aguentar tomar porrada. Sim. Né? E aqui eu tomo porrada, tem dia que eu tomo porrada das 7 da manhã às 8 da noite, meu cara. É complicado. O que me dá energia? O que me dá a fé que no outro dia seguinte eu tô aqui tomando porrada de novo? É ver essas coisas acontecendo. É muito gratificante. E você falou uma coisa que eu não ouço ninguém falando, né? Da importância de gerar empregos, né? Muito. E eu li um artigo, eu leio muito jornais e revistas estrangeiros para praticar inglês. E eu li há pouco tempo um artigo no The Economist que falava dessa empresa que a gente estava falando, da Nvidia, né? Que cresceu muito e tal, e do medo de muitas pessoas da inteligência artificial tirar empregos. E eu não vejo isso. Também não. Né? Eu queria que, se você puder, eu vou fazer uma segunda pergunta. Poxa, sensacional essa pergunta. Mostrar como você implementa isso e como isso gera empregos ao invés de tirar empregos. Eu vou te falar de um jeito que, coincidentemente, eu tive essa conversa ontem com um novo cliente aqui, que eu não posso contar nesse timing, que é um gênio, o CEO dessa empresa, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Ele me fez a mesma pergunta. E a discussão nossa foi... Olha que interessante. Porque eu achei, quando surgiu a inteligência artificial, eu falei, uma coisa que vai tirar o emprego das pessoas. E vou voltar lá atrás. Quando surgiu o primeiro Excel, só 25 anos atrás, quando a tecnologia ficou acessível, que saiu do ambiente super restrito da retaguarda e todo colaborador passou a ter um computador em cima da mesa,
todo mundo falava que ia ser extinção do emprego. Isso estou falando de 25, 30 anos atrás. De fato, triplicou os empregos nos últimos 30 anos. Por quê? Porque o computador nada mais fez do que o quê? Ele acelerou as informações e precisou ter muito mais gente na retaguarda para fazer análise das informações. Olha, a gente não tinha, a gente tinha pessoas que carimbavam. Esse era o emprego que existia. Aí todo mundo falou, pô, tem um computador que vai fazer esse processo do carimbo digitalmente, você não vai mais precisar ter a pessoa que carimba. Só que o computador passou a dar informações que a gente as empresas não tinham acesso. E passou, peraí, agora eu preciso do analista, eu preciso do gerente, eu preciso disso. A primeira onda de tecnologia, ela triplicou o número de empregos, ela não excluiu. Olha, eu não sabia disso, que legal. Essa foi a primeira onda, que a gente chama aí de Web 2. A Web 3 que vem agora, junto com a inteligência artificial, existe uma tese mais ampla ainda sobre isso. Que é o quê? Realmente, tudo que é repetitivo, tudo que não precisa, não necessita de capacidade intelectual, vai ser automatizado. Então, esse é um fato. Automaticamente, isso vai abrir espaço e uma necessidade gigantesca de pensamento, de estratégia. Então, a forma como a gente vê as pessoas trabalhando hoje vai mudar, sim, radicalmente. Mas, provavelmente, a necessidade de como implementar essa tecnologia vai ser gigantesca. Gigantesca. Eu tenho uma certeza, a forma como a gente educa os nossos filhos, os mais jovens hoje, vai mudar radicalmente. Essa geração de 20 e poucos anos já é muito diferente da nossa. A forma de educar tem que ser diferente, porque vai vir muita coisa que você não precisa mais ter, porque a tecnologia vai te entregar. Então a gente tem que preparar as pessoas de uma outra forma. E é engraçado que a gente tem desafios porque a gente não foi criado dessa maneira, né? É isso. Eu assisti televisão preta e branca. É né? isso. Então, eu vejo uma super oportunidade. Eu falo de outro jeito também, que é legal, que outro dia a gente estava discutindo isso numa mentoria, a galera gostou. Cara, eu me sinto incompetente, porque eu tive a chance de ter criado a Amazon. A minha geração, eu vivi o começo da internet. Sim, ali, claro. 94, 95, 96. Eu falo, cara, eu podia ter feito a Amazon, e eu não fiz. A Netflix também, que era um... Entendeu? Olha quanta coisa a nossa geração ali criou, teve a oportunidade de criar. O que está acontecendo hoje com a inteligência artificial é a mesma oportunidade da internet lá na década de 90. Então, provavelmente, agora, 2024, 2025, 2026, vai nascer a próxima Amazon, a próxima Netflix. Vai acontecer agora. A Nvidia já é uma dessas empresas, isso, né? Mas as próximas empresas que vão liderar o mundo daqui 10, 15, 20 anos estão nascendo hoje, Cauã. Isso é uma oportunidade para uma geração enorme. Enorme. Eu quero estar nessa onda agora. Eu não vou perder o meu foco hoje é não perder a oportunidade que eu perdi lá atrás. Porque naquela época eu não tinha esse viés empreendedor. Eu achava que era o caminho mais natural era eu ser empregado, estar numa empresa. Sim, se tornar diretor, bem, cara, crescer dentro da empresa. Eu tinha 20 anos. O que também não é um problema. Né? Mas quem lá atrás teve essa visão, saiu na frente. Eu quero estar hoje do outro lado. Eu quero estar do lado de quem vai apostar nesse movimento. E você vê o Acelere aí como um unicórnio? Cara, a gente ou ele já cruzou essa barreira? Não. A gente tem uma lição de casa gigantesca para fazer. A gente fez a primeira fase de uma startup de forma bem eficiente. Que é o quê? A gente provou o nosso produto. O que uma startup precisa fazer? As pessoas querem comprar você e elas efetivamente compram. Né? Porque estabelecer uma novidade e falar, não, puta, que legal esse negócio, é relativamente fácil. Agora passa de 5 anos. Passada a decisão de é legal e eu quero comprar, faturar, é uma barreira enorme que muitas startups elas morrem aqui. A ideia é muito legal, mas você não faz com que o seu cliente te compre. A gente conseguiu. E a gente vem crescendo, triplicando de tamanho, que é o tracking de uma empresa unicórnio. O que é o nosso desafio esse ano? Que é até você cruzar com os funcionários aqui e perguntar qual que é o desafio do ano da Acelera, aí todo funcionário vai te responder, todo colaborador, né? É o ano do cliente. Que é o pragmatismo do seguinte, a gente provou a tese que a gente consegue vender, agora como que eu tenho excelência de atendimento? Como é que cada cliente que compra o Acelera aí vira um promotor do nosso negócio? Se a gente conseguir estabelecer essa excelência... O boca a boca do filme, o boca a boca, é isso. Caraca, vai assistir aquele filme é muito bom. Se a gente conseguir esse ano estabelecer essa excelência de atendimento, a gente vai ser um unicórnio. Amém. E esse é o nosso desafio desse ano, porque a gente já provou que a gente consegue crescer.
A gente tem cliente querendo consumir a gente. Eu preciso ter essa excelência de atendimento. E aí sim, aí a gente entra numa fase que toda startup vive, que a gente chama de scale up. Peraí, agora deu tudo certo, agora vira o foguete. A gente está no pré-lançamento. Amém. E eu te mostrei hoje ali, né? Você viu um pedacinho. Achei muito legal. Do cuidado que a gente está tendo aí com os clientes. Muito legal. O primeiro cliente nosso, acho que vale a pena a gente falar para a audiência, e você foi muito sincero e eu gosto disso, Cauã. Você abriu a nossa conversa de hoje falando que você tinha muita dúvida. Muito. E é legítimo falar isso. Né? Eu sou muito desconfiado. Você está aqui dentro do Acelera aí falando isso e eu adoro, porque isso é legítimo. Mas coloquei no passado. Mas é legítimo. É legítimo e é correto. Sim. Né? Mas eu queria te fazer uma pergunta dentro desse contexto. Hoje, que você conhece a nossa metodologia ali de proteção do artista, o cuidado que a gente tem de não expor vocês, como que é a tua visão agora que você conhece a retaguarda e de fato você está vendo acontecer no dia a dia? É legal você contar isso para o público. Olha, se eu fosse entrar numa empresa que tivesse características diferentes, né, mas semelhante na abordagem, no entusiasmo, eu ia continuar a ser desconfiado, porque eu acho que é uma característica boa que eu tenho, que me guiou ao longo de muitos anos, porque eu não me considero um empreendedor, eu me considero um artista que ao longo dos anos foi desenvolvendo uma boa intuição de fazer bons investimentos. Tanto que eu fui convidado para fazer parte de empresas e eu não quis ao longo da... E graças a Deus a minha intuição me guiou e a minha intuição me guiou para cá, que está sendo um êxito, um sucesso. Mas o que eu percebo é que você tem que estudar bem a empresa. Como você estuda bem as empresas que contratam o nosso serviço, né? E eu coloco o nosso porque eu sou sócio da empresa e me sinto orgulhoso de falar isso. Né? Você recebe 20 mil propostas, você analisa 20 mil possíveis clientes e trabalha com 4 mil, né? Porque você trabalha só com a margem de acerto, você não arrisca. E eu acho que isso é um respeito muito grande para nós, que emprestamos a nossa imagem, né? Os outros artistas também, mas também para o cliente que está te contratando e para esse boca a boca que a gente quer gerar. Perfeito. Hoje a gente teve um dos grandes mentores do Acelera aí, foi o Bruno Nardon. Ele foi CEO do Rappi no Brasil, ele que criou o Canui. E ele falou um negócio muito interessante hoje que você faz de forma intuitiva, tá, Cauã? Eu vou te contar, que é legal você saber. O grande segredo do empreendedor, olha que interessante, é falar não para os bons negócios. Eu falo não bastante. Olha que loucura. Ele falou, falar não para o negócio ruim é obrigação. Quando você aprende a falar não para os bons e falar sim só para os ótimos, é que você vira um super empreendedor. Então, esse teu lado que você... É desconfiado, né? Chama de desconfiado. Não é isso, cara. Você está aprendendo a falar não para os bons negócios, que às vezes vai te tomar foco. Sim. E não vai estourar, e você fala assim de uma maneira cautelosa para os ótimos. E tem uma coisa muito interessante que você falou, né? Com o passar do tempo, você vai solidificando sua carreira e eu adoro performar bem financeiramente, é importante. Eu volto a falar, vim de uma infância difícil, então fico muito feliz quando eu vou conquistando coisas. Mas o meu tempo, ele é mais importante hoje em dia do que, a princípio, o retorno financeiro. O retorno financeiro, né? Porque eu tô deixando, eu analiso bem, eu tô deixando esse final de semana eu vou ficar com a minha filha e com a minha família. Ou eu vou trabalhar. Não, vou trabalhar porque esse trabalho vai me permitir ter mais tempo com a minha filha e com a minha família. Eu não surfei durante 14 meses, olha que interessante isso. Ano passado eu fiquei 14 meses sem surfar, que é um esporte que eu amo. E eu tô indo para a Indonésia agora. Então, eu abdiquei de fazer uma coisa que eu amo, porque eu sabia que eu estava construindo ali, né? Algo, um sprint, para poder convidar as pessoas que eu amo para irem comigo para um lugar maravilhoso para a gente poder surfar. Me mantive em forma, que não dá também para fazer isso sem se manter em forma, mas eu hoje em dia analiso muito as minhas escolhas assim, diante do tempo que eu estou emprestando e do meu esforço. E onde está o meu tesão? Como o teu tesão, a sua onda é acordar de manhã e falar, cara, eu quero ver o negócio crescer, eu quero gerar empregos e eu quero fazer as coisas darem certo. Retinha final, a gente está quase estourando o nosso tempo. É o último quadro, a gente fala que é o Indica Aí. Eu vou te falar algumas coisas, eu quero que você indique para a audiência sobre cada assunto, tá bom? Tá bom. Simples, um livro. Um livro? Cara, o Luciano, nosso amigo, me indicou um livro maravilhoso, que é Desonra.
Mas o meu livro do coração, eu tô lendo Desonra e tô amando, porque não tem uma palavra fora do lugar, não tem uma gordura, prêmio Nobel, é maravilhoso. Eu já li Verão, do mesmo autor. Mas o meu livro é Musashi, que conta a história do maior samurai japonês. Isso eu não conheço. São 3 volumes de uma história que são 1000 e tantas páginas. E é muito lindo. Eu vou contar o final, para mim foi muito marcante. Mesmo depois dele provar, no maior duelo dele, no final da trajetória, que ele era o maior samurai, muita gente falou que não viu o duelo. E ele foi embora sabendo, às vezes, que o que importa é que você sabe o que você fez. Não necessariamente o que os outros falam sobre você. Cara, isso é muito forte. Isso, para quem tem vida pública, foi uma mensagem muito forte. Foi? Né? Pra quem vive na vibe das redes sociais hoje. Com certeza, isso é uma super mensagem. E eu acho que muitas pessoas, às vezes, ficam na dúvida se elas realmente fizeram, porque elas estão esperando a resposta do trabalho delas, pode ser o trabalho, através dos likes e através da aprovação dos outros e dos comentários. E, claro, eu não vou dizer que eu sou desconectado disso, porque o meu trabalho também, uma parte dele performa aí. Mas eu não sou extremamente conectado só com isso. E como ator, e como eu vim muito verde, fui amadurecendo na frente do público, né? O público foi vendo eu melhorar cada papel, Sim. cada personagem, acertando, errando. Eu comecei a prestar mais, e isso é super piegas, mas é verdade, na minha trajetória e no final do meu dia, eu dei o meu melhor. Eu consegui ser um pouquinho melhor que ontem. O Kobe Bryant falava muito isso, Michael Jordan, são pessoas que me inspiram, são caras que foram extremamente focados no que faziam, né? Independente de qualquer crítica à personalidade deles, mas a forma como eles abordavam o desejo deles e a forma de crescer, era se perguntar se eles se eles são um pouquinho melhor do que eles foram ontem, né? Como melhorar? É isso. O meu ídolo é Ayrton Senna. E ele tem uma frase que reforça muito o que você falou aí aqui agora, né? Uma vez perguntaram para ele, e ele, proporcionalmente ao número de corridas que ele participou, ele é disparado o piloto que fez mais pole position. E perguntou, poxa, como é que você consegue isso, Ayrton? Ele falou, eu não olho o tempo de mais ninguém. Cada volta que eu dou, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Mas isso é tão interessante que você falou, porque eu era muito competitivo por ser ator. E hoje em dia eu compito comigo. É isso. Não, o Senna era essa a essência. Eu só faço a pole sempre porque eu saio cada volta para dar o melhor. Eu primeiro preciso ser melhor do que eu fui na volta anterior. E você vê as imagens quando ele corria para pole position, ele entrava em transe, cara. E era um piloto que buscava no lugar que era. Ele pilotava muito bem na chuva, né? Onde a maioria dos pilotos puxava o freio de mão, né? É isso. Então ele buscava no lugar um pouco vazio, que é a coisa do empreendedorismo, onde ninguém está olhando muito, como performar melhor ali. Um filme. Pô, é difícil para um ator, assim, um criador, falar um filme. Mas eu vou ser piegas, eu adoro Coração Valente. Jura? Adoro. Sensacional. É um filmão, né? É um cara? filmão. Quando ele no final grita Freedom, é lindo, né? É. Porque ele não abandona as ideias dele, no que ele Aquela acredita, hora que ele né? prepara, né, a turma. Aquele tá a cavalo, assim, Cara, na frente da tropa. Aquela hora. Tem humor e tal. Mas é um filme longo. Hoje em dia, o pessoal acho que não assiste muito, não. Que é uma pena, né? É uma pena, mas eu adoro. Vamos lá. Um perfil do Instagram que você recomenda para o empreendedor. O do Acelere Aí. Acho que é Boa. um perfil importantíssimo. Você tem visto os conteúdos, né? Com que a gente certeza. tem feito? E sigo você também. A gente tem uma ideia no Acelera E Aí. fico impressionado de como você trabalha. Você cara trabalha mais que eu. A nossa proposta ali de conteúdo é não ficar aquela coisa de ficar oferecendo o nosso produto. A gente quer que o empreendedor entenda, se percebe que a gente tem um cuidado com o conteúdo. Você convida ele para se aprofundar no isso. conteúdo. E se ele entender o conteúdo, consequentemente, ele vai entender que em algum momento da jornada dele o Acelera Aí vai fazer sentido. Sim, e o que me incomoda às vezes nesses perfis que falam muito de sucesso, de êxito, como melhorar no Instagram, é que são pílulas, né? E elas te dão uma ideia às vezes um pouco errada de que fazendo certas coisas vai tudo dar certo. Não, você tem que fazer certas coisas, mas você tem que se aprofundar no assunto. Você tem que estudar o assunto, entender o assunto. Isso leva tempo. E eu vejo gerações mais novas, assim, eles querem as coisas muito rápido, assim, e você ter sucesso e isso demanda tempo. Eu falo uma coisa... consistência. É isso. E eu falo uma coisa aqui que as pessoas às vezes estão muito focadas na parte de motivacional. Não que isso seja ruim. Não, você isso tem é que ótimo. ser. É ótimo. Só que um motivado despreparado é um perigo. Eu adoro uma frase assim Então, que eu... Com certeza. Tem esses atletas assim, tem sempre os perfis. Vai adiante, corre mais 1 quilômetro, mais 10 mais e tal.
Cara, mas eu acho que é muito importante porque quando você se aprofunda no assunto, você entende às vezes que seu corpo aquele dia é para você correr -3. Que você vai dormir, você vai acordar melhor e aí no dia seguinte você vai correr 6 mais. Perfeito. Então isso é uma coisa que eu fico um pouco inseguro quando eu vejo as pessoas que se motivam muito por mensagens curtas, assim. É muito mais importante a consistência, às vezes você tirar o pé do acelerador e acelerar aí nos teus próximos 2 dias. Ficou bom isso, hein? Ficou bom, hein? Eu nem preparei esse, hein? Pelo amor de Deus, eu quero esse recorte. Pô. E pra finalizar, o Indica aí, se você gosta de podcast, Adoro. você tem algum que você quer Eu indicar? gosto muito do Joe Rogan. Porra, porque ele é incancelável, ele fala besteira, ele faz a coisa boa, e é uma forma de eu estudar inglês, ele fala com todos os tipos de médicos, eu gosto muito dele. Muito legal. Cauã, chegamos no final. Antes de me despedir, eu quero te entregar a lembrancinha aqui do... Eu já tinha cobrado, né? Fala aí. Eu queimei a largada. Pode abrir, pode comentar com a galera. Aí, ó. Eu falei, pô, me dá uma xícara dessa. Eu já sei ganhar uma xícara. Tem mais uma coisinha aqui, não tem? Deixa eu ver. Que chique. Tem, vai lá. Eu sei que você tem muitos prêmios, para você lembrar sempre aí do Fala Aí. Esse livro é do nosso conselheiro aqui, do Alfredo. Todos somos uma marca. São vários especialistas de marketing. O Nizam participou desse livro. E para nosso orgulho, como seu sócio aqui, o Acelerei um capítulo do livro. É um case já. A gente estava muito no início da nossa jornada, mas já virou case de comunicação. Que bom. E a sua canequinha? A minha canequinha que eu pedi. Boa. Muito obrigado. É isso, cara. Gratidão. Obrigado. Sei que seu tempo é complicado, mas a gente estava precisando bater esse papo. Eu estou muito orgulhoso acho que super importante de fazer parte da sua história. Para nossa, né? A gente está criando uma história muito diferente. É uma plataforma brasileira, feita por brasileiros, que tem potencial para ir para o mundo inteiro. Aí a gente tem esse olhar do quanto a gente está conseguindo transformar pequenos e médios negócios no Brasil. Agora a gente vai intensificar isso. E vamos embora, tamo junto. Tenho muito orgulho de estar trilhando essa jornada contigo. Esqueci do nosso amigo Luciano que tá nessa pegada com a gente. Eu vou gravar com ele. A gravação com ele vai ser um pouquinho mais... Lembrem desse nome, Luciano Ribeiro. A gravação com ele vai ser... Eu vou judiar dele mais um pouquinho mais. Por favor. Valeu, gente. Gratidão. Obrigado, um beijo.